Dono deixou seu cachorro Caramelo sem comida por dias. Quando o resgate chegou, a cena foi de partir o coração. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Quantas vezes você já ouviu falar da lealdade de um cachorro? Mas, e se eu te dissesse que, numa cidadezinha do interior do Brasil, um cachorro Caramelo provou que amor de verdade vai muito além do que a gente imagina? Sabia que no Brasil, um cão é abandonado a cada minuto? É triste, mas é real. E por trás de cada abandono, existe uma história. Uma que talvez ninguém parou para ouvir. Até agora. Hoje, você vai conhecer uma dessas histórias. Uma história de lealdade, dor, esperança e um final que vai te fazer enxugar os olhos, mais de felicidade. Então fica comigo até o fim, porque o que começa com um coração partido e termina com uma reviravolta que você não vai acreditar. A casa no fim da rua sempre foi tranquila. Portão de madeira já meio gasto pelo tempo, muro baixo, uma mangueira fazendo sombra nos dias mais quentes. Era lá que morava o seu Anselmo, um senhor de uns 60 e poucos anos, viúvo há uns 5, e que vivia só. Ou melhor, quase só. Tinha um companheiro inseparável, o Zeca. Um caramelo típico, rabo enroladinho, orelhas caídas, aquele olhar que parece que entende tudo. Quem via os dois juntos dizia que era amizade de alma. Zeca seguia Anselmo até na padaria, e esperava na porta sentado, todo educado. No bairro, o povo já chamava os dois de a dupla da Rua das Palmeiras. Mas, de uns tempos pra cá, algo mudou. A vizinha do lado, Dona Rita, começou a estranhar o silêncio vindo do quintal. Zeca sempre latia pela manhã, especialmente quando Anselmo botava café no fogo e mexia as panelas. Era o momento do latido feliz, da corrida em volta da mesa, da ração com um pouco de arroz que ele tanto amava. Mas naquela semana, nada. Será que eles viajaram? Pensou Rita. Mas o portão estava fechado com o mesmo cadeado de sempre, o jornal acumulando na calçada, e nenhuma luz acesa à noite. Foi só no quarto dia que ela ouviu algo. Um gemido. Baixo, triste. Quase como um pedido de socorro. Vinha do fundo do quintal. E era do Zeca. Rita chamou no portão. Gritou pelo nome do vizinho. Nada. Chamou de novo. Silêncio. Mas o gemido do cachorro aumentava, junto com o som de patas fracas arranhando o chão. Ali, algo acendeu na intuição dela. Pegou o celular, ligou para ONG local, o Instituto Coração Animal, que resgata animais abandonados ou em risco. Tem um cachorro passando fome aqui do lado. O dono, sumiu. Eu tô preocupada, ela disse, já com a voz embargada. Em menos de uma hora, uma equipe chegou. Era uma tarde abafada de quarta-feira, céu cinza, e o ar parecia pesado. A voluntária mais experiente, a Júlia, entrou com o auxílio dos bombeiros depois que ficou claro que ninguém atendia na casa. O que encontraram ali e ninguém estava preparado. Zeca estava encolhido perto de uma velha cadeira de madeira, magro, com as costelas saltadas. Tinha os olhos fundos, mas o rabo, mesmo fraco, balançava devagar, como quem ainda acredita no bem, mesmo cercado pela dor. O quintal estava revirado. Ele tinha cavado buracos tentando achar água. Uma vasilha virada no canto e um cobertor que, de tão sujo, já não esquentava nada. Mas Zeca não saía dali. Como se estivesse esperando alguém. Foi quando a Júlia tentou levá-lo. Zeca rosnou. Bem baixinho. Não era ameaça. Era, medo. Um aviso. Ele olhou para dentro da casa. Olhou de novo. Depois, latiu. Um latido mais forte, desesperado. Não era para ele. Era por alguém. Júlia entendeu na hora, tem alguém lá dentro. A equipe invadiu a casa. O cheiro era forte, e a luz, quase nenhuma. E foi ali, no quarto dos fundos, que encontraram Anselmo. Caído ao lado da cama, inconsciente, fraco, mas vivo. Ele estava há pelo menos 4 dias sem se alimentar. A depressão o tinha engolido de um jeito cruel.
E Zeca, mesmo faminto, não saiu do lado dele. Não fugiu. Não chorou por ajuda para si. Chorou pelo dono. Ambos foram levados. Um pro hospital da cidade. Outro, pra clínica veterinária da ONG. A notícia correu rápido. Em poucas horas, a história já estava no grupo de WhatsApp do bairro, depois em páginas do Facebook, até cair na mídia local. Cachorro Caramelo se recusa a deixar o dono desmaiado em casa, dizia a manchete. Mas o que ninguém sabia ainda, e é que essa história estava só começando. Na clínica veterinária da ONG, Zeca ainda parecia desconfiado. Mesmo deitado numa coberta limpa, num espaço seguro e com uma tigela cheia de ração ao lado, ele não comia. Olhava fixamente para a porta, como se esperasse alguém entrar a qualquer momento. Os voluntários até tentavam brincadeiras, carinho, colo e mais nada. Ele aceitava, sim, os gestos, mas não se entregava. Era como se estivesse ali só fisicamente. A alma. Essa ainda estava do lado de Anselmo. Enquanto isso, no hospital municipal, a equipe médica corria contra o tempo. Anselmo havia sido encontrado com sintomas claros de desnutrição grave, desidratação e pressão extremamente baixa. Os médicos disseram que, se demorassem mais um dia, talvez não conseguissem salvá-lo. Mas ele resistiu. Na manhã seguinte, Anselmo abriu os olhos. A primeira coisa que perguntou, com a voz rouca e fraca, foi: "E cadê o Zeca?" A enfermeira ficou surpresa. Esperava que ele perguntasse onde estava, o que havia acontecido, ou se era dia ou noite. Mas não. O que importava para ele naquele momento era o cachorro. Ela explicou com calma que o Zeca estava seguro, bem cuidado e em observação na clínica da ONG. E ali, pela primeira vez desde que foi internado, Anselmo chorou. De alívio. De saudade. E de culpa. Eu não queria isso para ele. Eu só, e não consegui levantar. Murmurou, com os olhos molhados. Na ONG, Júlia, a voluntária que participou do resgate, percebeu que algo precisava ser feito. Zeca só iria se recuperar quando soubesse que seu humano estava vivo. Ela conversou com a diretora da ONG e ligou para o hospital pedindo uma autorização especial. Sabia que visitas de animais não eram comuns, muito menos em estado de internação. Mas havia algo naquela história que fugia do comum. Tinha algo de extraordinário. E então, no terceiro dia, a autorização veio. Zeca, já um pouco mais forte, foi levado até o hospital em um carro adaptado. Não sabiam exatamente como ele reagiria. Estaria forte o suficiente? Iria reconhecer o dono? Não ficaria ainda mais abalado? A equipe médica liberou a visita no fim da tarde, durante o horário de menor movimentação. Anselmo já estava sentado, encostado na cama, com um semblante cansado, mas com os olhos ansiosos. A porta se abriu devagar. E foi aí que aconteceu. Zeca entrou tímido, farejando o chão. Um passo de cada vez. Olhou ao redor, como se o ambiente desconhecido o deixasse em alerta. Mas bastou ver aquela figura magra na cama, com os olhos marejados, para tudo mudar. Ele reconheceu na hora. O rabo começou a bater no ar com força. A cabeça se inclinou. Os olhos, que estavam apagados há dias, brilharam. E então ele disparou. Subiu na maca como se fosse o quintal de casa. Lambeu o rosto do Anselmo, chorou baixinho, e se aninhou ao lado dele, como sempre fazia nas manhãs frias de sábado. A enfermeira não conteve as lágrimas. Nem Júlia. O hospital inteiro pareceu parar por um instante. Era como se a cena tivesse suspendido o tempo. Um reencontro silencioso, mas cheio de palavras que só eles entendiam. Eu achei que tinha te perdido, e sussurrou Anselmo, afagando o pelo do caramelo. Zeca respondeu com um latido curto, quase como um "eu tô aqui". Depois daquela visita, tudo mudou. Anselmo começou a reagir melhor ao tratamento. Voltou a se alimentar. Pediu para conversar com a assistente social. Disse que queria ajuda, que precisava mudar de vida.
Não por mim, ele disse. Por ele. Zeca, por sua vez, ganhou vida nova. Voltou a comer com mais apetite, até brincou com um dos voluntários. O brilho nos olhos tinha voltado. Parecia saber que tinha cumprido seu papel em manter o dono vivo. A história do reencontro viralizou nas redes sociais. Fotos e vídeos do momento foram compartilhados por páginas de proteção animal, ONGs e perfis famosos. Pessoas do país inteiro começaram a mandar mensagens de apoio, doações para a ONG, até cartas escritas à mão chegaram na sede do Instituto Coração Animal. Mas junto com o carinho, também veio a polêmica. Algumas pessoas começaram a questionar como alguém pode deixar o cachorro sem comida, esse homem deveria perder a guarda do animal, cachorro tem que ficar com quem cuida, não com quem abandona. E essa questão viria à tona nos dias seguintes. A ONG precisaria decidir se Zeca voltaria para Anselmo depois da recuperação ou se seria encaminhado para adoção. E essa decisão colocaria em xeque tudo o que eles acreditavam sobre amor, cuidado e segundas chances. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. O vídeo do reencontro entre Anselmo e Zeca já tinha ultrapassado a marca de 2 milhões de visualizações em menos de 72 horas. No Twitter, as hashtags #ZecaFiel, #AmorAnimal e #JustiçaProZeca ocupavam os trending topics. Pessoas de todos os cantos do Brasil estavam emocionadas, encantadas e, em muitos casos, revoltadas. A história tinha tocado fundo no coração do povo. Mas também levantado um debate acalorado nas redes sociais, nas rodas de conversa, e até dentro da própria ONG. Afinal, Anselmo tinha deixado Zeca passar fome. E, mesmo que sem intenção, o sofrimento do cachorro foi real ou será que ele merece ter o Zeca de volta? Essa era a pergunta que não saía da cabeça da equipe do Instituto Coração Animal. Na sede da ONG, o clima era tenso. Júlia, que tinha liderado o resgate, estava visivelmente abalada. Ela tinha desenvolvido um carinho enorme por Zeca, mas também entendia que o cachorro não era apenas um caso comum de abandono. Era uma situação muito mais complexa. Numa reunião interna, a diretora da ONG, Cláudia, abriu a discussão. A gente precisa tomar uma decisão com base na ética e no que é melhor para o Zeca. Só que, dessa vez, o coração tá falando alto demais para todo mundo aqui. Um dos voluntários mais antigos, seu Dimas, levantou uma questão importante: eu vi aquele cachorro nos olhos do dono. Vi a culpa, sim, mas também vi amor de verdade. E isso não se vê todo dia, não. A gente vai mesmo separar os dois? Mas a Ana, assistente jurídica da ONG, rebateu com firmeza: o amor não é desculpa para negligência. A justiça brasileira considera maus-tratos deixar um animal sem comida e água. Por mais que ele estivesse doente, o Anselmo cometeu um crime. Júlia estava em silêncio. Ela se lembrava da cena no hospital, da forma como Zeca se aninhou no peito de Anselmo, do olhar de esperança que ele deu. Não era qualquer vínculo. Era laço de alma. E, ao mesmo tempo, o sofrimento que ela viu nos olhos do cachorro durante o resgate não podia ser ignorado. Decidir o destino de Zeca se tornou um dilema moral. Mais do que seguir leis ou padrões de cuidado, era sobre entender o contexto. Anselmo estava doente. Mentalmente debilitado. Ele não abandonou o cachorro por maldade, se ele simplesmente não conseguia cuidar nem de si mesmo. Para ajudar na decisão, a ONG buscou o parecer de uma psicóloga especializada em comportamento humano e vínculos afetivos com animais. A doutora Mariana, que já havia trabalhado em casos parecidos, trouxe uma perspectiva diferente: o vínculo entre Zeca e Anselmo não é comum. Zeca claramente reconhece Anselmo como sua figura de apego. Separá-los pode causar mais trauma do que benefício. Mas isso não significa que devemos entregar o animal de volta sem garantias. A solução pode estar no meio do caminho. A proposta dela surpreendeu a todos: vai acompanhar a reabilitação de ambos juntos, sob supervisão da ONG. Eles chamaram isso de tutela assistida. Anselmo não teria a guarda oficial do Zeca por enquanto, mas poderia recebê-lo de volta com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar: psicólogos, veterinários, adestradores e assistentes sociais.
A proposta precisava da aprovação de todos. E ali, naquela reunião, depois de horas de discussão, prós e contras sendo colocados na mesa, a decisão foi tomada: Zeca voltaria para Anselmo, mas com condições rígidas de cuidado e acompanhamento por, no mínimo, 6 meses. O anúncio foi feito com muito cuidado nas redes sociais da ONG. Sabemos que essa história emocionou e também dividiu opiniões. Por isso, nossa decisão foi baseada no que acreditamos ser o melhor para o Zeca, com responsabilidade, amor e profissionalismo. Ambos terão acompanhamento integral. Zeca não foi simplesmente devolvido, se ele está sendo acolhido com ainda mais proteção. A reação do público foi mista. Muitos elogiaram a sensibilidade e o cuidado da ONG. Outros continuaram criticando a decisão. Mas uma coisa era unânime: todos estavam acompanhando cada passo daquela história com o coração na mão. Enquanto isso, na casa de Anselmo, os dias ganhavam nova cor. A ONG organizou uma pequena reforma no quintal, deixando o ambiente mais seguro para Zeca. Instalaram uma casinha nova, bebedouro automático, ração especial e brinquedos. Um adestrador começou a visitar 2 vezes por semana. E uma psicóloga passou a acompanhar Anselmo em sessões semanais. Zeca, agora mais forte, voltou a correr pelo quintal. De vez em quando ainda olhava para o portão, como quem lembra dos dias em que chorava sozinho. Mas, ao ver Anselmo saindo pela porta com um sorriso e uma vasilha de ração na mão, ele corria com o rabo abanando, como se o tempo de espera tivesse valido a pena. E assim, enquanto o Brasil inteiro discutia justiça, laços e redenção, 2 corações, um humano e um canino, reconstruíam juntos aquilo que chamavam de lar. Mas nem tudo estava resolvido ainda. Um fiscal da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal do município apareceu com um aviso oficial: o caso ainda estava sendo investigado como possível maus-tratos, e Anselmo poderia ser responsabilizado judicialmente. A decisão da ONG ajudava, mas não garantia que ele ficaria livre das consequências. Zeca, mais uma vez, seria o elo entre o homem e o sistema. A história estava longe de acabar. Era uma manhã de céu limpo, com o sol começando a aquecer as calçadas da Rua das Palmeiras. O cheiro de café fresco saía pela janela da casa de Anselmo, misturado ao aroma da ração que ele cuidadosamente colocava na tigela do Zeca. Tudo parecia estar caminhando para um recomeço. Um recomeço tímido, mas cheio de significado. Zeca agora estava mais animado. Voltava a pular, brincar com a bolinha azul que os voluntários da ONG tinham deixado, e até rosnava baixinho quando ouvia algum barulho diferente no portão. Anselmo também estava mudado. Os olhos cansados deram espaço a um brilho discreto. Ainda havia tristeza, sim, mas havia também propósito. A gente vai conseguir, meu parceiro, se ele disse, num tom quase de promessa, enquanto acariciava a cabeça do cachorro. Mas a tranquilidade durou pouco. Naquela mesma tarde, um carro oficial estacionou em frente à casa. 2 pessoas desceram. Uma mulher de terno escuro, prancheta em mãos, acompanhada por um agente municipal. Era a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, e estavam ali com um propósito: de entregar uma notificação formal de processo administrativo por suspeita de maus-tratos. Boa tarde, Sr. Anselmo. O senhor está sendo oficialmente notificado a prestar esclarecimentos sobre a situação do animal encontrado em sua residência no último mês. O senhor terá 10 dias para apresentar sua defesa por escrito. Anselmo recebeu o documento com as mãos trêmulas. Ele sabia que aquilo podia acontecer. Júlia já havia avisado. A ONG estava fazendo o possível por ele e por Zeca, mas a lei precisava seguir seu curso. Mesmo que tivesse sido um caso atípico, mesmo que estivesse doente, e os fatos não podiam ser ignorados. Mais tarde, naquele mesmo dia, a ONG convocou uma nova reunião com Anselmo. Júlia estava lá, junto com Cláudia, a diretora, e também um advogado voluntário da instituição, Dr. Mateus. Anselmo, antes de qualquer coisa, a gente quer que você saiba que não está sozinho, começou Júlia, com a voz calma. O processo é sério, mas temos como ajudar. Mateus explicou que, legalmente, Anselmo poderia ser enquadrado no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98,
que trata de maus-tratos contra animais. A pena, em casos graves, poderia incluir detenção, multa e até a perda da guarda do animal. Mas no seu caso, se explicou o advogado, a gente vai argumentar com base no seu estado de saúde mental. Você não agiu por maldade ou negligência voluntária. Estava em sofrimento psíquico severo, e temos laudos que comprovam isso. Anselmo escutava tudo em silêncio, segurando o Zeca no colo, como se aquilo fosse a única coisa que o impedia de desabar de novo. Eles vão tirar ele de mim? Perguntou, a voz embargada. Não, se a gente mostrar que você está se tratando, que está reabilitado e que Zeca não corre mais risco. Mas, para isso, precisamos da sua colaboração total, respondeu Cláudia com firmeza, mas com empatia. Nos dias seguintes, Anselmo mergulhou de cabeça no processo de recuperação. Começou a frequentar com regularidade as sessões de terapia, não perdeu nenhuma visita do adestrador e fez questão de anotar todas as instruções sobre alimentação, vacinação, higiene e bem-estar animal. Criou uma rotina com Zeca, incluindo passeios diários e momentos de socialização com outros cães no pequeno parque do bairro. A história deles, que já tinha emocionado o Brasil, agora ganhava contornos de superação e responsabilidade. A imprensa continuava acompanhando o caso, mas agora com um novo olhar. Matérias começaram a sair com títulos como "O homem que quase perdeu o cachorro por depressão agora luta para provar que pode cuidar dele com dignidade". Zeca e Anselmo, quando o amor pede uma segunda chance. Mas, apesar do avanço, o julgamento público ainda dividia opiniões. Em uma postagem da ONG explicando o processo de reabilitação dos dois, os comentários se dividiam: todo mundo merece uma segunda chance. Ainda mais quando o amor é verdadeiro. Não importa se ele estava doente, o cachorro sofreu. Isso não pode ser ignorado. Esse cachorro é mais leal do que muita gente. A ONG fez certo. Estão cuidando dos dois com humanidade. Júlia lia tudo. Sabia que cada comentário tinha uma dose de verdade, mas também sabia que histórias reais não são preto no branco. São cinza. E Zeca e Anselmo eram exatamente isso, um caso cinza com um coração dourado no meio. Quando o prazo para a defesa chegou ao fim, a ONG protocolou tudo junto com laudos médicos, registros de acompanhamento psicológico e fotos que mostravam a evolução do cuidado com o animal. Anexaram também vídeos de Zeca interagindo com Anselmo, brincando, recebendo carinho, dormindo tranquilo ao lado do dono. O processo agora estava nas mãos da Promotoria de Meio Ambiente. A decisão poderia levar semanas. Talvez meses. Enquanto isso, Zeca e Anselmo seguiam a vida com o que tinham no presente. Um dia de cada vez. Um carinho de cada vez. Uma vitória pequena atrás da outra. E naquela noite, deitado no sofá com o cachorro enrolado no cobertor ao seu lado, Anselmo olhou para o teto e sussurrou: se um dia alguém me perguntar por que eu mereço o Zeca, eu vou dizer, porque ele não desistiu de mim, e eu nunca mais vou desistir dele. O julgamento ainda estava por vir. Mas, dentro daquela casa simples na Rua das Palmeiras, a sentença já tinha sido dada: o amor verdadeiro merece uma segunda chance. O tempo passou devagar nas semanas seguintes à entrega da defesa. Era como se o relógio da vida tivesse desacelerado, deixando Anselmo e Zeca num tipo de limbo, entre o passado de dor e o futuro ainda incerto. Mesmo assim, a rotina continuava. Todos os dias, às 6:30 da manhã, Zeca arranhava a porta do quarto de Anselmo com a pontinha da pata. Era o sinal: hora de levantar, de caminhar até a padaria, de viver mais um dia. E era também o lembrete silencioso de que tudo aquilo ainda estava de pé: o compromisso, a parceria, a promessa de nunca mais deixá-lo. Na rua, os vizinhos que antes mal olhavam agora acenavam com simpatia. Alguns até chamavam Anselmo pelo nome, coisa que ele não ouvia há anos. "Oi, seu Anselmo. O Zeca tá lindo, hein?" dizia um garoto, passando de bicicleta. "Obrigado, moleque, e ele tá bem melhor mesmo", respondia Anselmo, com um meio sorriso que há muito não se via em seu rosto. A fama do caramelo fiel atravessara a bolha da internet e ganhara corpo no mundo real. A ONG começou a receber doações espontâneas, ração, coleiras, brinquedos e até ajuda em dinheiro.
Muitos diziam que estavam sendo tocados pela história e que queriam ajudar outros Ozecas ou por aí. Foi nessa onda de solidariedade que apareceu um novo personagem, Pedro, um jovem veterinário recém-formado que morava na cidade vizinha e acompanhava o caso desde o início. Inspirado pela força do vínculo entre Zeca e Anselmo, ele decidiu oferecer atendimento voluntário para os dois, dentro de um novo projeto que ele mesmo queria criar, recomeços, humanos e animais juntos pela cura. Pedro chegou na casa de Anselmo com um sorriso largo e um bloquinho de anotações na mão. Seu Anselmo, eu sou o Pedro. A ONG me falou do senhor e do Zeca. Posso entrar? Vim aqui oferecer uma parceria. Quero acompanhar o Zeca de perto e, se o senhor permitir, usar esse caso como base para um projeto social que eu tô montando. Anselmo, desconfiado no início, foi se abrindo aos poucos. Pedro falava com entusiasmo, mas com empatia. Não era daqueles que vinham apenas para estudar um caso. Ele queria aprender com eles e, ao mesmo tempo, oferecer cuidado e suporte. O senhor não tem ideia do quanto essa história de vocês inspirou gente, viu? Eu mesmo tava num momento complicado, meio sem rumo, e quando vi o vídeo do reencontro, pensei, é isso. É isso que eu quero fazer da vida, disse Pedro, acariciando a cabeça de Zeca, que já se encostava na perna dele com aquele jeitinho caramelo de conquistar qualquer um. Com o aval da ONG, Pedro passou a visitar a casa de Anselmo uma vez por semana. Além de avaliar Zeca, também monitorava as condições de higiene, alimentação e comportamento. Levava vacinas, produtos de higiene e, de vez em quando, até alguns petiscos escondidos no bolso. Zeca adorava. Ele tá cada vez mais ativo. O olhar tá mais firme, o pelo tá voltando a brilhar, e dizia Pedro numa das consultas, enquanto anotava tudo no caderno. Mas ele também observava Anselmo com atenção. E o senhor? Tá dormindo bem? Continua indo à terapia? Tô sim. Não faltei nenhuma sessão. E tô lendo aquele livro que a psicóloga indicou. O da mente silenciosa. Complicado, mas bom. Pedro anotava, sorria e ficava mais alguns minutos por ali. Sempre fazia questão de mostrar que a saúde de Anselmo era tão importante quanto a do cachorro. Ele sabia, cuidar de um era, inevitavelmente, cuidar do outro. Enquanto isso, a ONG seguia divulgando a campanha O Adote com Responsabilidade, usando o caso de Zeca como exemplo de amor, mas também de reflexão. Nos vídeos, Júlia aparecia dizendo, amor não basta. É preciso cuidado, presença e compromisso. Mas quando existe amor de verdade, e vale a pena lutar por uma segunda chance. O vídeo viralizou novamente. Dessa vez, de forma ainda mais positiva. O caso que começou com dor e abandono estava se tornando símbolo de reconstrução, empatia e humanidade. Aos poucos, outros casos começaram a aparecer. Pessoas que viram a história e decidiram entregar seus próprios relatos, idosos que viviam sozinhos com seus cães e pediam ajuda para continuar cuidando deles, jovens depressivos que encontraram no amor de seus animais uma motivação para continuar vivendo, ou famílias em situação de vulnerabilidade que não queriam abandonar seus bichinhos, mas não tinham condições de manter o básico. E foi aí que a ONG, junto com Pedro, decidiu expandir o projeto. O nome já estava definido, o Projeto Recomeços, inspirado por Anselmo e Zeca. Na casa da Rua das Palmeiras, Anselmo recebia tudo isso com humildade. Ele não queria virar símbolo de nada. Mas, ao ver que sua dor servia agora para ajudar outros a não passarem pelo mesmo, sentia que a culpa começava, finalmente, a dar lugar ao propósito. Numa das manhãs, enquanto limpava o quintal e jogava água no chão, Anselmo olhou pro Zeca e disse, olha só, Zeca, e a gente nem sabia, mas parece que tá ajudando um monte de gente por aí. Quem diria, hein? Zeca latiu uma vez, abanando o rabo. E eu também tô orgulhoso de você, meu amigo. E, enquanto o processo ainda tramitava nos bastidores da promotoria, enquanto o Brasil esperava a sentença final da justiça, Zeca e Anselmo já viviam sua própria redenção, uma história que provava que recomeçar é possível, quando o amor é maior que a queda. A rotina que Anselmo e Zeca haviam criado nas últimas semanas parecia sólida. Era como se, enfim, a vida tivesse encontrado um eixo.
Zeca agora acordava, comia, corria, brincava com os outros cachorros do bairro e voltava para casa com o olhar de quem sabia onde pertencia. Anselmo, por sua vez, estava mais presente. Não apenas no corpo, mas na alma. Mas tudo isso começou a tremer numa quarta-feira nublada. Era começo da tarde quando o carteiro bateu no portão com um envelope pardo nas mãos. Seu Anselmo Rodrigues? Sou eu, respondeu, pegando o envelope com uma sensação ruim subindo pela espinha. Assim que viu o selo da Promotoria de Justiça Ambiental, o coração acelerou. Ele sabia. Aquela era a resposta. O parecer. A decisão. Suas mãos tremiam enquanto abria o envelope com cuidado, como se temesse que rasgar o papel significasse rasgar também aquele novo capítulo da vida que vinha construindo com tanto esforço. A leitura foi lenta. Cada linha parecia pesar o triplo. Após análise dos laudos apresentados pela equipe médica, relatos da ONG Coração Animal e histórico do caso em questão, esta promotoria decidiu: o Sr. Anselmo Rodrigues responderá por infração administrativa leve, ficando sujeito a multa simbólica e acompanhamento periódico por 12 meses, conforme regulamento previsto no artigo 70, 1 graus, da Lei 9.605/98. No entanto, considerando o vínculo afetivo reconhecido entre o tutor e o animal, os avanços comprovados no tratamento psicológico, e a ausência de dolo ou intenção de maus-tratos, esta promotoria autoriza a manutenção da tutela do animal, desde que sob regime de monitoramento assistido pela ONG Coração Animal. Anselmo leu e releu aquelas palavras umas 3 vezes. E então, soltou o ar que parecia preso há dias. Zeca, e a gente conseguiu, murmurou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O cachorro, que estava deitado ali perto, levantou as orelhas e se aproximou, abanando o rabo. Não entendia nada de justiça, claro. Mas sentiu o alívio. Sentiu a energia mudar. Na mesma tarde, Anselmo ligou para Júlia, a voluntária da ONG. Júlia, e chegou. A resposta chegou. E aí? A voz dela estava ansiosa. Eu vou poder continuar com ele, e disse, com a voz embargada. Do outro lado da linha, o silêncio de Júlia foi quebrado por um suspiro aliviado e, logo em seguida, um choro discreto. Eu sabia que vocês mereciam isso. O resultado foi comemorado na sede da ONG como uma pequena vitória, não apenas de Anselmo, mas de toda a causa. Afinal, aquele era um caso emblemático, que mostrava que abandono nem sempre é descaso. Que a dor humana também pode levar ao sofrimento animal, se que a cura dos dois pode, sim, acontecer em paralelo. Pedro, o jovem veterinário, ficou radiante com a notícia. Ele fez questão de visitar Anselmo naquela semana para celebrar. Isso é só o começo, viu? O mais difícil passou, mas agora é manter a constância. E mostrar para todo mundo que reabilitação é real. Anselmo concordava, mas no fundo sabia, o peso agora era outro. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. A decisão da justiça tinha vindo com um presente, mas também com responsabilidade dobrada. Nos dias seguintes, ele reforçou ainda mais os cuidados com Zeca. Passou a fazer anotações sobre alimentação, comportamento, vacina. Voltou a pintar os muros do quintal, deixou a casa mais iluminada, e até instalou uma pequena câmera, doada por um dos apoiadores da ONG, para facilitar o monitoramento remoto. Zeca estava cada vez mais saudável. O pelo brilhava. A cicatriz no lado direito do focinho, antes tão evidente, agora era só um detalhe, quase como uma marca de guerra. Uma lembrança silenciosa de onde ele veio e tudo o que superou. Foi nesse clima de reconstrução que Pedro sugeriu algo inusitado. Anselmo, o senhor já pensou em contar sua história publicamente? Fazer uma palestra? Participar de um seminário? Tem muita gente que precisa ouvir isso, cara. Anselmo riu, quase desconcertado. Nunca nem falei em público.
Eu sou só um cara que quase perdeu tudo e teve sorte de ter um cachorro que não desistiu. Justamente por isso, respondeu Pedro. É isso que faz a sua história valer tanto. Relutante no início, Anselmo acabou aceitando participar de um evento que a ONG organizaria no mês seguinte, o Encontro Nacional de Cuidadores e Protetores de Animais em Situação de Vulnerabilidade. O tema do painel dele? Recomeçar ao lado de quem nunca te deixou. Enquanto o dia do evento se aproximava, Anselmo se preparava. Escreveu sua fala à mão, com a ajuda de Júlia. Praticou em frente ao espelho, depois na frente de Pedro. Sempre com Zeca ao lado, como se fosse seu escudeiro de 4 patas. A cada dia que passava, mais pessoas se envolviam com a história. Mais mensagens chegavam. Mais gente queria ajudar, adotar, doar, participar. O que era uma tragédia silenciosa num bairro qualquer agora era um movimento. Um sopro de esperança em meio a tantas notícias ruins no país. Zeca virou símbolo. Mas nunca deixou de ser só o que sempre foi, um cachorro fiel, que amava incondicionalmente. Que só precisava de comida, carinho, e o direito de continuar ao lado de quem ele escolheu. Na última noite antes do evento, Anselmo sentou na varanda, olhando o céu estrelado. Zeca estava deitado no seu pé. Amanhã é um dia grande, hein? Ele falou, sem esperar resposta. Eu não sei o que o futuro reserva pra gente, mas só de pensar que quase te perdi e agora tô aqui, podendo falar para outros que é possível voltar a viver e já valeu a pena. Zeca ergueu a cabeça e encostou o focinho na perna dele. Valeu a pena mesmo, meu amigo. E amanhã, e é só o começo. O salão do Centro Cultural da cidade estava lotado. Fileiras de cadeiras ocupadas por protetores de animais, estudantes, jornalistas, ativistas e curiosos. Havia gente de cidades vizinhas, gente que conheceu a história pela internet, gente que nunca havia sequer ouvido falar da ONG Coração Animal, mas que estava ali, movida por algo que não se explica com palavras, conexão. No centro do palco, uma pequena mesa com microfone, uma tela de projeção e uma cadeira onde já estavam sentados outros 2 palestrantes. E, ao lado do palco, aguardando sua vez de subir, estava Anselmo, com as mãos suadas, as pernas inquietas e um papel amassado dentro do bolso da camisa. Ao lado dele, deitado com tranquilidade como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes, estava Zeca, com sua coleira azul e uma bandana com a logo da ONG. Pedro colocou a mão no ombro de Anselmo e disse, tá na hora. Só fala com o coração. O resto vem sozinho. Júlia, ao microfone, chamou o nome dele, agora, com muito carinho, recebam Anselmo Rodrigues e seu companheiro Zeca, com a palestra ao recomeçar ao lado de quem nunca te deixou. O aplauso foi forte. Anselmo engoliu em seco e caminhou até o palco, com Zeca ao lado, como se soubesse que aquele era seu momento. Ao chegar ao microfone, Anselmo hesitou por um segundo. A plateia em silêncio, esperando. Ele olhou pro cachorro, que se deitou calmamente, como se dissesse: "Oh vai, tô aqui." E então, ele respirou fundo e começou. "Boa noite, e eu sou o Anselmo. E esse aqui é o Zeca." Pausa. O público sorriu. "Eu não sou palestrante, nem professor, nem especialista em nada. Eu sou só um homem que quase perdeu tudo e que foi salvo por esse caramelo aqui." O silêncio era absoluto. A voz de Anselmo tremia, mas tinha a verdade. Cada frase carregava uma dor crua, um alívio recém-descoberto e uma sinceridade que atravessava qualquer distância entre o palco e a plateia. Ele contou sobre os dias em que ficou sem comer, trancado em casa, sem conseguir levantar da cama. Contou sobre como via Zeca olhando para ele, esperando, e como aquilo doía mais do que qualquer sintoma físico. "Eu não deixei ele passar fome por maldade. Eu deixei porque eu tava doente. Eu não conseguia cuidar nem de mim mesmo. E isso é algo que muita gente não entende", disse, com os olhos marejados. Mas ele ficou.
Mesmo com fome, mesmo com frio, mesmo sozinho, e ele ficou. Contou sobre o resgate, sobre a ONG, sobre o reencontro no hospital. E sobre o momento em que pensou que Zeca seria tirado de suas mãos para sempre. Eu não sabia se teria força para viver se perdesse ele. Mas ele não me perdeu. Ele esperou. E a ONG acreditou. E me deram uma segunda chance. E hoje eu tô aqui. Porque alguém acreditou que a gente podia mudar. E a gente mudou. Quando terminou, a plateia estava em prantos. O silêncio foi quebrado por um aplauso que começou tímido, e logo se transformou num mar de palmas emocionadas, abraços, celulares gravando, lágrimas escorrendo pelos rostos. Zeca levantou, abanando o rabo, como se entendesse que aquilo era para ele também. E era. Totalmente era. Ao fim da palestra, dezenas de pessoas se aproximaram. Algumas apenas para abraçar. Outras para contar suas próprias histórias. Eu também entrei em depressão e quase perdi meu gato. Obrigado por me fazer sentir menos sozinha. Meu pai é idoso e vive só com um cachorro. Ver o senhor falar me fez entender melhor o que ele sente. Vocês dois são um milagre. Aquela noite mudou algo em Anselmo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu útil. Não só para Zeca, mas para o mundo. Sentiu que sua dor tinha virado ponte. E não mais um abismo. Dias depois, o vídeo da palestra foi publicado pela ONG. Em menos de 24 horas, passou de 500 mil visualizações. O trecho onde Anselmo dizia o ele ficou, mesmo quando eu não merecia o viralizou. Milhares de comentários surgiram, de pessoas do Brasil inteiro, e chorei. Obrigado por mostrar que amor e cuidado andam juntos. Precisamos olhar com mais compaixão para quem cuida de animais, mas também tá quebrado por dentro. Zeca, você é mais do que um cachorro. Você é esperança. A repercussão foi tão grande que uma emissora de TV local convidou Anselmo para dar entrevista ao vivo. A ONG recebeu novas doações, o projeto Recomeços ganhou ainda mais voluntários, e Pedro foi chamado para apresentar a iniciativa em um congresso de veterinária. E quanto a Anselmo? Ele voltou para casa com o coração leve. Pela primeira vez em anos, sentia orgulho ao olhar no espelho. Não por ser perfeito, mas por ter escolhido não desistir. No quintal, enquanto varria as folhas caídas, viu Zeca correndo atrás de uma borboleta. Ei, calma aí, campeão. Não vai comer a borboleta também, não. Zeca latiu e voltou correndo, pulando em cima dele como se fosse um filhote. Naquele momento, Anselmo percebeu algo que o acompanharia pelo resto da vida. Zeca não apenas o esperou. Ele o perdoou. E naquele perdão silencioso, Anselmo encontrou força para seguir. E, sem saber, estava ensinando o Brasil inteiro que, às vezes, a verdadeira cura começa com 4 patas e um olhar de amor. O que Anselmo não sabia, enquanto voltava da padaria com um saquinho de pão quente numa mão e a guia de Zeca na outra, era que o passado estava prestes a bater à sua porta. Não como lembrança, não como remorso, mas em carne e osso, com voz, olhar e intenções que ele não esperava mais ver. Era uma tarde comum, o céu de um azul intenso, e Zeca corria pelo quintal com o brinquedo novo que Pedro havia trazido, uma corda com nós coloridos. Anselmo já havia feito o almoço, separado os medicamentos do dia e anotado mais um progresso no caderninho que agora mantinha religiosamente. Foi então que o interfone tocou. Estranhamente, era alguém pedindo para falar com ele pelo nome completo. Anselmo Rodrigues? É ele mesmo? Sou eu, quem tá falando? Aqui é Carolina. Eu sou sua filha. Silêncio. Um silêncio que parecia durar mais que qualquer pausa anterior. Anselmo sentiu as pernas fraquejarem. Aquela voz, tão distante e ao mesmo tempo familiar, mexeu com todas as suas defesas.
Carolina era sua filha única, de um casamento que havia desmoronado muitos anos antes. A última vez que a vira, ela ainda usava mochila de escola e prendia o cabelo em 2 rabinhos. Depois da separação conturbada, ela havia se mudado com a mãe para outra cidade. Anselmo nunca mais teve coragem de procurá-la, não por falta de amor, mas por vergonha. A vergonha de não ser o pai que ela merecia. Posso entrar? Perguntou a voz, do outro lado do portão. Trêmulo, Anselmo caminhou até o portão. Lá estava ela, uma mulher de pouco mais de 30 anos, cabelo preso num coque bagunçado, com o mesmo olhar que ele lembrava da infância. Nos olhos dela havia algo entre mágoa e esperança. Oi, pai. Ele não conseguiu dizer nada. Apenas abriu o portão e a abraçou. Zeca, como se soubesse do peso daquele momento, se manteve próximo, olhando os dois com curiosidade e respeito. Eu soube da sua história pelo vídeo da palestra, e Carolina começou, depois que se sentaram na varanda. Vi seu nome, vi sua voz, e pensei, será que é ele mesmo? Eu achei que você nunca mais quisesse saber de mim, Anselmo respondeu, com a voz embargada. Eu também achei. Mas, e te ver com esse cachorro, e te ver lutando, mudando, e me fez pensar que talvez a gente ainda tenha tempo. A conversa durou horas. Eles falaram sobre o que houve, sobre os silêncios, sobre o buraco que a ausência tinha deixado. Não foi fácil, nem leve. Mas foi necessário. Carolina contou que agora era professora, casada, e tinha um filho de 5 anos, João Pedro, que era apaixonado por cachorros. E que, desde que viu o vídeo de Zeca, pedia todos os dias para conhecer o cachorro que curou o vovô. Eu nunca fui um bom pai, disse Anselmo, olhando para o chão. Mas talvez agora possa ser um bom avô, respondeu Carolina, com um sorriso tímido. Foi o suficiente para Anselmo chorar pela 2ª vez naquele dia. Na semana seguinte, Carolina voltou, dessa vez com o marido e o pequeno João Pedro. O menino correu em direção a Zeca como se já fossem amigos de infância. Esse é o Zeca? O cachorro herói? Perguntou, encantado. Zeca, claro, correspondeu com pulos e lambidas. A cena parecia saída de um filme, o velho homem que acreditava ter perdido tudo, agora com a filha ao lado, um neto no colo e um cachorro fiel nos pés. A vida, afinal, não apenas havia lhe dado uma segunda chance, se ela estava retribuindo com juros. Mas as surpresas não paravam por aí. Pedro chegou naquela tarde com uma novidade. Anselmo, lembra daquele programa de adoção assistida que a gente comentou? A prefeitura quer apoiar oficialmente o projeto O Recomeços. Querem levar a iniciativa para outras cidades. E querem que você seja embaixador do programa. Anselmo arregalou os olhos. Eu? Embaixador? Não sei nem por onde começar, e começa dizendo-o sim. O resto a gente ensina, disse Pedro, com um sorriso de quem já sabia a resposta. Foi então que Anselmo entendeu algo que nunca tinha compreendido por completo, e a dor que ele passou não precisava ser sua prisão. Ela podia ser ponte. E ele estava pronto para atravessar. Nos dias que seguiram, Anselmo começou a participar de reuniões da prefeitura, gravar vídeos para campanhas educativas e dar pequenas palestras em escolas públicas. Com Zeca sempre ao lado, claro. Tornaram-se uma dupla conhecida, admirada, respeitada. Em cada lugar onde passavam, deixavam uma mensagem clara: cuidar de um animal é cuidar de si mesmo. E às vezes, é ele quem salva a gente primeiro. E foi assim que o homem que um dia quase perdeu tudo por conta da dor encontrou um novo propósito, ajudando outros a enxergarem que recomeçar é possível. E que nenhum coração, por mais ferido, está além da cura, e se houver amor, apoio e, claro, um caramelo de alma gigante ao lado. A rotina de Anselmo e Zeca estava mais equilibrada do que nunca. O projeto O Recomeços já havia se espalhado por várias cidades do interior, e a vida parecia finalmente entrar nos eixos. Os dias de escuridão e silêncio haviam ficado para trás.
No lugar deles, surgiam novas oportunidades, palestras, encontros, doações, até um livro começava a ser escrito, sobre a história deles e o impacto que causaram. Mas nem tudo estava calmo. Havia algo no horizonte que não podia ser ignorado. Uma manhã de sexta-feira, enquanto Zeca brincava no quintal, Anselmo recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado era firme, mas carregava um tom pesado. Senhor Anselmo, me chamo Juliana, sou responsável pelo setor de fiscalização de bem-estar animal da Prefeitura Municipal. Preciso conversar com o senhor a respeito do seu projeto, Recomeços. Anselmo engoliu em seco, tentando disfarçar a ansiedade. Claro, Juliana. Estou à disposição. Pode falar. Bem, e é que temos recebido algumas queixas anônimas sobre a forma como os cães são tratados nas adoções assistidas. Há uma preocupação com a segurança física e emocional dos animais durante o processo. Precisamos agendar uma vistoria no local, para garantir que tudo esteja dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente. O ar parecia ter parado de circular. Anselmo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que seu trabalho com Zeca era honesto, cuidadoso e, acima de tudo, feito com muito amor. Mas as palavras da mulher, a insinuação de que algo estava errado, faziam seu estômago revirar. Eu entendo, Juliana. Quando podemos agendar essa vistoria? Perguntou ele, tentando manter a calma. Vamos precisar de uma visita amanhã, por volta das 10 horas. Vamos fazer uma inspeção detalhada e conversar com alguns adotantes. Espero que compreenda. A ligação foi encerrada e, por um instante, o silêncio tomou conta da casa. Zeca, como sempre, não entendeu o que estava acontecendo, mas sentiu a tensão no ar. Ele se aproximou de Anselmo e ficou ali, em silêncio, como se esperasse que o homem encontrasse a paz novamente. Na manhã seguinte, a equipe de fiscalização chegou pontualmente, composta por 2 fiscais e uma assistente social. Anselmo os recebeu com cordialidade, tentando não demonstrar o nervosismo crescente em seu peito. Zeca estava ao seu lado, mas ele sabia que, por mais que tentasse ser forte, seu coração batia acelerado. O primeiro momento da visita foi tranquilo. Os fiscais verificaram as condições do local, o quintal, o abrigo dos animais, as rações, os medicamentos. Tudo estava impecável. Mas, conforme eles se aprofundaram, começou o interrogatório. O senhor poderia nos explicar como tem feito para garantir o bem-estar dos animais após a adoção assistida? Como tem sido o acompanhamento desses cães nos novos lares? Perguntou um dos fiscais, olhando fixamente para Anselmo. Anselmo engoliu em seco, consciente de que a fiscalização estava mais rigorosa do que ele esperava. Ele explicou detalhadamente o trabalho que realizava, com o acompanhamento psicológico e a análise cuidadosa de cada caso. Mostrou todos os relatórios, os registros de acompanhamento, até os depoimentos de alguns adotantes que haviam se voluntariado para falar sobre a experiência. Mas a pressão estava crescendo. E quanto ao Sr. Zeca? Ele parece ter se adaptado bem, mas sabemos que o trauma emocional pode afetar os animais por muito tempo. Como ele tem reagido aos outros cães que chegam? Já demonstrou sinais de agressividade? Indagou a assistente social, anotando tudo em seu caderno. Anselmo olhou para Zeca, que estava ao seu lado, deitado calmamente, como sempre fazia. Zeca olhou para ele com seus olhos brilhantes, transmitindo uma paz inexplicável. Zeca tem se comportado muito bem. Ele foi o primeiro resgatado e, desde então, tem se tornado um modelo para os outros cães. Ele é um verdadeiro exemplo de superação, respondeu Anselmo, com firmeza, embora sentisse o peso das palavras em sua garganta. Mas você entende que os cães não podem ser forçados a assumir papéis como um modelo de comportamento em um programa como esse? Eles têm suas próprias reações e precisam de tempo para se ajustarem, sem pressão, disse a assistente social, com um olhar sério. Anselmo sentiu seu estômago revirar mais uma vez. O tom de acusação estava ali,
pairando no ar. Ele sabia que estava fazendo tudo certo, mas como provar aquilo diante de pessoas que pareciam desconfiar de suas boas intenções? A vistoria durou mais 1 hora, até que finalmente os fiscais deram suas considerações. O senhor tem demonstrado dedicação ao projeto, mas precisamos de mais evidências documentais sobre os cuidados pós-adoção. Não podemos permitir que essa iniciativa siga sem um acompanhamento mais rigoroso. Vamos emitir um relatório e aguardar sua resposta dentro de 30 dias. Anselmo sentiu como se o chão tivesse desabado. O que deveria ser uma confirmação de seu trabalho se tornava, agora, uma pressão constante. Ele sabia que precisava dar um passo a mais, provar que Zeca e os outros cães estavam bem, que as adoções assistidas não eram apenas um projeto bonito, mas uma mudança verdadeira na vida de tantos animais e pessoas. Ele respirou fundo, e ao olhar para Zeca, que agora estava deitado tranquilamente ao lado dele, sentiu uma força renovada. Não podia deixar que uma acusação infundada minasse tudo o que eles haviam conquistado. Zeca, seu fiel amigo, sempre ao seu lado, era a maior prova de que seu trabalho estava dando frutos. Anselmo sabia o que precisava fazer. Nos próximos dias, ele começou a reunir mais dados, organizar novos depoimentos, buscar a colaboração de outros veterinários, psicólogos e especialistas que poderiam atestar a eficácia do programa. Ele também contactou a ONG Coração Animal para fazer mais parcerias e garantir a continuidade do monitoramento. Zeca, como sempre, estava lá. Cada vez mais forte, mais saudável. E isso, Anselmo sabia, era tudo o que ele precisava para enfrentar qualquer desafio. Juntos, eles estavam prontos para mais uma batalha. E dessa vez, não seriam apenas eles a lutar, seria uma cidade inteira, disposta a apoiar a causa e garantir que o amor que compartilhavam não fosse interrompido por questões burocráticas. A cidade estava agitada naquela manhã. As ruas estavam cheias de gente, carros e motos, mas, para Anselmo, tudo parecia um pouco mais leve. O peso dos últimos dias, das incertezas e da pressão, já não o consumia como antes. O trabalho que ele havia feito, com Zeca ao seu lado, começava a ser reconhecido de maneira mais ampla, não apenas como um projeto de adoção, mas como um verdadeiro movimento de transformação. Na manhã em que o relatório final da fiscalização foi divulgado, Anselmo recebeu uma ligação que ele jamais imaginou. A voz na outra ponta da linha era da própria secretária da Prefeitura Municipal, Juliana, a mesma que havia coordenado a vistoria 1 mês antes. Senhor Anselmo, como vai? Queria dar-lhe uma boa notícia. Após a análise do relatório final e levando em consideração todo o seu trabalho com Zeca, a Prefeitura decidiu aprovar oficialmente o projeto O Recomeços ou Sem Restrições. O programa será agora uma iniciativa reconhecida e apoiada pelo governo local. Anselmo quase não conseguia acreditar. A pressão, as noites sem dormir, a angústia de não saber o que viria a seguir. Tudo havia valido a pena. Eu não sei como agradecer, Juliana. Isso é um sonho. Eu entendo. Mas, além disso, a Prefeitura também vai apoiar a criação de novos abrigos e centros de reabilitação para animais resgatados em situação de risco. E Zeca agora será oficialmente um cão embaixador da cidade para a causa de bem-estar animal. Estamos programando uma grande cerimônia para isso, e gostaríamos muito que você estivesse presente. As palavras de Juliana se misturaram com o som do coração de Anselmo batendo forte. Ele olhou para Zeca, que estava deitado tranquilamente no sofá, como se soubesse que aquilo era um marco importante. Zeca, que já havia transformado a vida de Anselmo, agora seria o rosto da transformação de toda a cidade. O simples fato de ele ter sido resgatado, curado e dado uma segunda chance, havia dado voz a uma causa maior. E Anselmo, que um dia pensou ter perdido tudo, agora era o protagonista de uma história de redenção que tocava a vida de muitos. O evento aconteceu uma semana depois, no mesmo centro cultural que Anselmo e Zeca haviam visitado pela primeira vez. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. O palco estava iluminado,
e dezenas de pessoas estavam ali para testemunhar o reconhecimento oficial do projeto O Recomeços. Anselmo e Zeca foram chamados ao palco para receber a homenagem das autoridades. O público aplaudiu de pé enquanto Zeca, com sua coleira azul e bandana especial, subia com Anselmo ao seu lado. O cachorro, sem entender muito, abanava a cauda como se fosse uma grande festa. Anselmo estava visivelmente emocionado, os olhos marejados de lágrimas. Hoje, mais do que nunca, quero dizer que isso não é apenas sobre mim e Zeca. É sobre todos os animais que merecem uma chance. É sobre todos os humanos que, como eu, precisam entender que a cura vem do amor, da paciência e da compaixão, disse Anselmo, com a voz tremendo. Ao seu lado, Zeca se deitou no palco e, com um olhar profundo, parecia sorrir. Para ele, tudo aquilo era simplesmente o reflexo do que ele sempre soubera, e a lealdade e o amor incondicional eram tudo o que ele sempre quisera dar a Anselmo. No final da cerimônia, todos se reuniram para uma grande foto, e Zeca foi o centro das atenções. As crianças corriam ao seu redor, os voluntários tiravam fotos e muitas pessoas o acariciavam, reconhecendo nele não apenas um cachorro, mas um símbolo de superação. Enquanto as luzes se apagavam e as pessoas começavam a se dispersar, Anselmo ficou parado por um momento, observando a cena. A vida dele, que parecia estar destinada ao esquecimento, havia se transformado em uma história de esperança. Ele pensou em tudo o que passou, as dificuldades, as escolhas erradas, o sofrimento e a solidão. Mas, agora, tudo isso tinha um novo significado. Ele havia encontrado o caminho de volta, e Zeca, com seu olhar fiel, fora a chave para a sua redenção. Quando eles chegaram em casa naquela noite, Anselmo abriu a porta e Zeca correu em direção ao sofá, como sempre fazia. Ele se deitou ali, se acomodando, e Anselmo sentou ao seu lado, acariciando sua cabeça. Eu não sei o que seria de mim sem você, Zeca, disse ele, com um sorriso tranquilo. O cachorro levantou a cabeça e olhou nos olhos de Anselmo, como se entendesse cada palavra. Era como se ambos soubessem que, ali, naquele pequeno e silencioso momento, toda a jornada deles havia se completado. E, enquanto o luar iluminava o pequeno lar de Anselmo e Zeca, o homem e o cachorro compreendiam que suas vidas estavam irremediavelmente entrelaçadas. Juntos, haviam enfrentado o impossível. E, agora, estavam prontos para o que viesse, porque sabiam que o amor verdadeiro não tem fim. Ele é a única coisa que sempre nos mantém em movimento, mesmo quando as forças parecem se esgotar. E assim, Anselmo e Zeca começaram um novo capítulo, um capítulo onde, não importa o que acontecesse, eles nunca mais estariam sozinhos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou garras, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.